Olá, lindas! Bem-vindas de volta ao canal. Eu sou Linda, do Ateliê Linda Rodrigues, e hoje eu trouxe este projeto, uma manta. Neste caso, eu fiz a manta para bebê, mas você pode fazê-la, inclusive, para usar no sofá. Vai ficar maravilhosa. Usei aqui dois tipos de borda, ó, dois pontos diferentes e mais o ponto central. Então, além de você fazer esta manta, você vai aprender os pontos. Veja que delicadeza de peça que ficou. Vou ensinar num outro fio, um pouco mais grosso, e num outro tom, para que você possa visualizar melhor, tá? Então, nós teremos a borda 1 com o ponto tijolinho, a borda 2 com essas diagonais e o centro com o ponto pavãozinho. Eu espero que você goste, que você curta muito, se divirta comigo fazendo este projeto e não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e seus comentários. É muito importante aqui para o canal. E me diga de onde você está vendo esta videoaula. Eu gosto muito de saber até onde chegamos, tá? Então, eu espero que você assista, curta muito e se divirta comigo fazendo esta peça. Vamos à nossa videoaula, então? Transversal. A manta mede no seu total 97 centímetros. Ela é uma manta quadrada, tá bem? Se você estiver fazendo com um fio diferente do que eu fiz esta manta, o que você pode fazer é fazer uma amostra deste ponto. Eu tenho este ponto aqui no canal, mas você pode adiantar o vídeo para a parte que tem este ponto aqui para poder fazer a amostra. E nós temos 10 pontos em cada borda. Então, nós temos aqui no início e a borda no final. Então, aqui nós temos 40 pontos. O ponto pavãozinho, ele é múltiplo de 6. Então, nós vamos fazer 20 desenhos, que serão 120 pontos. Mais os 40, 160 pontos no total. É a quantidade de pontos que nós vamos colocar se você estiver usando esse mesmo tipo ou textura de fio, tá? Para quem usa o mesmo método que eu de colocar os pontos na agulha, eu uso aquele método que você já põe uma carreira praticamente na agulha, tá? É o método alemão de colocar fios. Eu tenho aqui no canal o vídeo ensinando direitinho como você faz. Mas como saber que quantidade de fios colocar? Você segura aqui, ó. E eu vou aqui girar em volta da agulha 10 vezes, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10. Girei completo, seguro aqui, segurei lá, né? Solto aqui. Então, aqui eu tenho tamanho para 10 pontos. Agora se nós temos que colocar 160 pontos, vou fazer assim, ó. Meço assim, volto, ó. E faço isso por 16 vezes. Tá? Olha, chegou aqui, segura aqui, é o que vai ficar para trás, e aqui é onde vai sair, tá? Aqui é do novelo. Vou fazer aqui, ó, uma laçada inicial, ó, dessa maneira, tá? E coloco a minha agulha aqui, ó, tá? Assim. Então, esse aqui vai ficar para trás, ó, tá? E aqui, ó, eu coloco dessa maneira e vou lá e laço o meu fio de lá, ó. Venho e laço o fio de lá. Faz assim, então, e coloca os seus 160 pontos na agulha. Ó, não esquece de colocar, que eu esqueci de falar, é a quantidade de fio que vai sobrar aqui. Aí você que vê quanto que você gosta que sobre, tá bom? Aqui, como é uma demonstração, eu coloquei menos pontos. As 14 primeiras carreiras serão, a primeira borda. Então, nós vamos fazer em ponto tijolinho. Ponto tijolinho. Executada a primeira carreira, tá? 2 tricôs, 2 ponto em meia.
2 pontos em tricô, 1, 2, 2 pontos em meia, 2 tricôs e 2 meia. Intercalando, então, 2 tricôs, 2 meia, você faz assim até o final. Segunda carreira e todas as carreiras pares. Você vai acompanhar o ponto que está embaixo, ó. Então, aqui eu tenho tricô, aqui eu tenho meia, aqui eu tenho tricô, aqui eu tenho meia. Então, é só eu acompanhar o ponto que está embaixo. E faço isso até o final. Finalizei, vou virar meu trabalho. Terceira carreira. Agora é o ponto tijolinho, né? Então, eu vou desencontrar o ponto que tiver embaixo. Então, onde está tricô, eu faço meia. Onde está meia, eu faço tricô. Então, eu tenho aqui 2 tricôs. Eu venho e faço 2 pontos meia. Onde está meia, eu faço tricô. Então, 2 pontos tricô. E assim, alternando. Onde é meia, eu faço tricô. Onde é tricô, eu faço meia. Até o final. E agora, a quarta carreira, que como é uma carreira par, eu vou fazer como a segunda, né? Vamos repetir o ponto que está embaixo. Então, onde é meia, eu faço meia. E onde é tricô, eu faço tricô. E assim, nós vamos seguir até que tenhamos um total de 14 carreiras. A carreira do direito ou a carreira ímpar, nós fazemos, então, com os pontos desencontrados. Então, onde é meia, eu faço tricô, onde é tricô, eu faço meia. E a carreira do avesso ou as carreiras pares, nós fazemos obedecendo o ponto que está embaixo. Dessa maneira, a gente fica com 2 carreiras com os pontos iguais, por isso fazem esses tijolinhos. Então, completa aí as 14 carreiras no total para a gente finalizar essa primeira parte. 14 carreiras efetuadas. Aqui, então, completei a primeira borda de baixo, tá? Então, a primeira borda nós fizemos aqui. Agora, a gente vai iniciar a borda lateral e mais a segunda borda. Vamos lá, então. Nós iniciamos com a primeira borda aqui. Então, vamos fazer 10 pontos, continuando no ponto tijolinho. Então, aqui agora, né? Já fiz as 2 carreiras dessa daqui. Agora eu vou mudar para onde tá tricô, eu vou fazer meia, tá? Então, eu vou fazer aqui 2 meia e 2 tricôs. 2 meia, 2 tricôs. 10 pontos no total. Então, 8 aqui, ó, e 2 meia. Aqui, a gente vai fazer os 10 pontos da primeira borda, que é no ponto tijolinho, e agora a gente vai iniciar o ponto transversal da segunda borda, que da seguinte maneira, ó, 4 pontos meia, 1, 2, 3, 4 e 1 tricô. 4 pontos meia, 3, 4 e 1 ponto tricô. E vou assim, 4 meia, 1 tricô, 4 meia, 1 tricô, até chegarmos aos 10 últimos pontos aqui do final, que é o ponto da primeira borda. Então, vamos aqui antes dos 10 pontos finais dessa maneira. 4 meias, 1 tricô, 4 meias, 1 tricô.
cheguei aqui antes dos 10 últimos pontos finais, que é a nossa borda em ponto tijolinho. Então, vou continuar aqui agora em ponto tijolinho. Aqui é em meia, então nós vamos fazer tricô. Onde é tricô, eu faço meia, porque aqui, essa parte aqui do direito é onde eu alterno os pontos. Então, eu vou iniciar aqui com 2 tricôs, 2 meia, 2 tricô, 2 meia e 2 tricôs. Fiz então meus 10 pontos. Vou virar o meu trabalho, lembrando que no ponto tijolinho, o avesso ou as carreiras pares, eu obedeço o ponto que está. Então, esses 10 primeiros pontos é a minha borda 1. Então, o que eu vou fazer? Vou obedecer os pontos na primeiros 10 pontos, tá? Então, vou obedecer onde é meia, eu faço meia, onde é tricô, eu faço tricô. Então, olha, 8 e 10. E vou, por toda a extensão de todo o trabalho, essa que é a minha borda, então essa borda eu vou obedecer o ponto tijolinho, tá? Que seja, no direito eu faço invertido e no avesso eu obedeço o ponto, tá? Então, vamos continuar essa borda, não precisando a gente repetir toda vez a mesma coisa, tá bom? Então, agora vou para o avesso da borda 2. Na borda 2, no direito a gente fez 4 meia e um tricô. E agora a gente vai inverter, porque a gente está no avesso, tá? Porém, lembram que esse ponto tricô aqui, ele corre de maneira transversal, tá? Então, ele vem assim na diagonal. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso andar com esse ponto tricô, que no avesso ele é o meia, tá certo? Então, a gente vai andar com esse ponto, ó, para a esquerda no avesso e para a direita no direito. Tá? Então, vamos lá. Aqui, olha. Então, eu vou fazer aqui, ele vai andar uma casa aqui, tá? Então, aqui vai ser 1,6. O que eu tenho que prestar atenção? Se aqui vai ser 1,6, eu vou ter 4 tricôs para trás aqui, não é? Então, esse primeiro ponto aqui, eu vou fazer em meia, porque é como se ele tivesse vindo já de um desenho andando, tá? Então, aqui eu vou começar com um tricô, desculpa, aqui eu vou começar com 1,6 e 4 pontos tricôs, 2, 3 e 4, ó. Então, no começo, você faz isso para você visualizar onde você vai colocar o meia, tá? Então, aqui, ó, 4, e esse meia vai andar, então, andamos com ele para lá. Agora é só seguir. 4 tricô e 1,6. 4 pontos tricô, 2, 3, 4 e 1,6. Dessa maneira, a gente já está andando com o ponto meia, porque o que manda, na verdade, é o início aqui. Então, se aqui no início eu andei com ele uma casa para frente, os outros também vão andar, porque eu estou seguindo o mesmo desenho, tá? Então, vamos fazer assim até o final. 4 tricô e 1,6. E aqui ao final, meus 10 pontos da borda 1, que eu vou fazer como eu fiz lá no início, obedecendo os pontos, porque é a carreira par, ou seja, é a carreira do avesso, tá certo? Então, eu obedeci os pontos, 2 tricôs, 2 meia, que é a parte da borda. Viro o meu trabalho, vou fazer agora aqui na borda a mesma coisa.
Então, aqui são os 10 pontos iniciais em tijolinho. Então, nesse aqui, agora, como é o meu direito, eu vou inverter. Onde é meia, eu vou fazer o tricô, e onde é o tricô, eu faço meia. Ai, me perdi, não sei se é direito, se é avesso, como é que eu vou saber? É só contar, ó. Eu tenho que ter 2 carreiras iguais. E depois eu inverto. É dessa maneira. Inverto as carreiras. Fiz 2 carreiras e que ele vai ficar o ponto igual, eu inverto a carreira. Então, aqui, ó, independente de eu lembrar se isso é um direito, se isso é um avesso, eu vou inverter, que eu já fiz as 2 carreiras iguais do ponto tijolinho. Fazemos assim, então, nos 10 pontos. Fiz os 10 pontos no tijolinho, agora eu vou para o meu ponto em diagonal, né? O que está na transversal aqui. Então, o que eu preciso, o que preciso seguir? O que vai contar sempre, que vai te dar a direção, é sempre o início aqui da carreira, ó. Então, você vai ver que o ponto tricô tá andando para direita, ó. Aqui eu tenho um tricô, aqui eu tenho um tricô, tá certo? Ele vai andar aqui para direita, nesse lado da carreira, tá? Para direita. Então, o próximo ponto tem que ser aqui, ó. Então, se o próximo ponto tem que ser aqui, esses dois serão em ponto meia. Então, vamos fazer os 2,6. 2,6. Fiz meus 2,6, eu vou fazer o meu ponto tricô. Agora é igual. Um tricô, 4, meia. E vai bater direitinho aqui com a sequência, ó. Um tricô, 4, meia. Olha, tá? Segue assim até antes da borda do ponto tijolinho. Ó, e aqui ao final não vai dar o desenho completo também, ó. Fiz aqui os meus 4,6, fiz um tricô e agora, ó, os 10 pontos estão aqui, sobrou esse ponto que será em ponto meia, tá? E faço meus pontos aqui de borda de tijolinho. Avesso de novo, terminei a borda de cá, terminei a borda de cá, ó. 1, 2, 3, 4. Não, a borda é aqui, ó. Tava mais 2 pontos, ó. Então, terminei a borda de cá, tá? Então, vim com o tijolinho, continuei aqui com o tijolinho, e agora vou iniciar a nossa borda 2. Então, conforme disse, o que sempre vai contar é o início aqui, para você não errar, tá? Então, olha, eu tenho o ponto meia aqui e os 4 pontos tricôs aqui, né? Que é o avesso do que a gente fez lá no direito. Então, este meia, ele vai ter que andar para a esquerda. Então, no avesso a gente anda para a esquerda e no direito a gente anda para a direita. Então, esse aqui, ele vai ter que estar, esse ponto meia vai ter que estar aqui. Se ele vai ter que estar aqui, eu inicio com 2 pontos tricôs. Então, 2 pontos tricôs e 1 ponto meia. Então, aí, ó, eu andei o meu meia, tá? Olha o tricô lá no direito. E agora, 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. 1,6. Então, veja que esse ponto meia já caiu automaticamente para depois desse, do de baixo, ó. Tá? Porque o início é que vai mandar a sequência aqui. Então, serão aqui, nós estamos no avesso, 4 tricôs e 1 meia. E aqui, ao final, né, da borda 2, eu vou terminar com um tricô. Fiz meu 1 meia e faço um tricô. Então, o início é que vai mandar e o final ele vai terminar diferente do que a gente inicia, né? Porque ele está andando com o ponto meia aqui no avesso, ó. Então, agora, sigo aqui na minha borda 1, que é o ponto tijolinho, faço, então, aqui mais uma carreira, né, para ele ficar com as 2 carreiras iguais, e na outra eu alterno. E a gente vai seguir assim por um total de 14 carreiras desse ponto para a gente ficar com esta outra borda, que é a borda
2, tá? Então, você vê aqui no começo o que você precisa fazer. No começo, eu tenho que fazer o quê? Andar com o meu ponto tricô pra cá. Então, eu começo aqui, o meu ponto tricô, tenho que andar com ele pra cá. Então, não ficou com nenhum meia. E faço meus 4 pontos meia. Fiz 4 pontos e meia, ó. Ando com o meu tricô pra cá, tá? Então, eu vou seguir o desenho assim, ó. Andando com esse ponto tricô no direito para cá e no avesso ando com o ponto meia para lá, tá? Assim, até um total de 14 carreiras, prestando atenção sempre no início para que a gente siga o mesmo desenho. Finalizei então as 14 carreiras da borda 2. Olha como vai ficando bonito. Então ele vai ficando assim com este desenho. Agora vamos iniciar a parte central. Agora, para facilitar, eu vou usar marcadores para separar a nossa borda, tá? Então, a cada borda efetuada. Então, vamos iniciar aqui com os 10 primeiros pontos da borda em ponto tijolinho. Fiz meus 10 pontos da borda 1, venho e coloco um marcador aqui, ó, dessa maneira, tá? Então, aqui é a minha primeira borda. E agora eu vou para borda 2. A borda 2 começa aqui, ó. Se eu tenho um tricô aqui, eu vou iniciar com um tricô aqui, ó, tá? Certo? Andando uma casa para cá, 4 meias. E vou fazer meus 10 pontos, tá? Então, olha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meus 10 pontos efetuados. Venho e coloco aqui, marcando que aqui é minha borda 2. Vai facilitar o meu trabalho a partir de agora, tá bom? E vamos iniciar, então, o ponto central, que é o ponto pavãozinho. Ponto pavãozinho, ele compreende, então, 6 pontos, tá? Então, eu inicio aqui o desenho com um ponto meia, uma laçada, um ponto em tricô. Vou pegar os 3 seguintes pontos, vou juntar e tirar todinho em tricô. Então, faço os 3 pontos juntos em tricô, dessa maneira. E tiro junto em tricô. Um tricô novamente e uma laçada. Então, este é o meu desenho, são os 6 pontos do desenho. Um meia, uma laçada, um tricô, 3 juntos em tricô, um tricô e uma laçada. Então, vamos começar o desenho de novo. Um meia, uma laçada, um tricô, 3 pontos juntos em tricô, ó, tirando tudo de uma vez, e um tricô, uma laçada. Então, novamente, eu fiz o desenho, tá? Então, o desenho é esse. Um meia, uma laçada, um tricô, 3 juntos em tricô, um tricô e uma laçada. Vamos assim até os 20 pontos. Então, os 10 pontos da borda 1 e os 10 pontos da borda 2. Por isso que a gente vai colocar o marcador para facilitar. Então, siga aqui o final do desenho da parte interna, né? Da parte de dentro da nossa manta. Finalizando, então, o meu desenho interno com uma laçada, que é onde eu fecho cada desenho. Então, aqui eu terminei este desenho e começo a minha borda 2, né? Vou colocar, então, o marcador aqui, para a gente fazer bem direitinho. E vamos começar, então, a borda 2. A borda 2, eu tenho que ver onde que termina esse tricô, ó. Ele terminou aqui, então aqui o próximo vai ser em tricô. Vou fazer um ponto meia, ó. Minha laçada tá aqui, tá? Um ponto meia. Um tricô, 4
pontos em meia. 4, ó. Conta quanto você já fez. Fiz 6, tá? 1 tricô, 7, ó. 8, 9 e 10, ó. Tá? Então, ó, 3, 6, 9, 10. Venho e coloco um marcador aqui, novamente, certo? E vou começar a borda 1, que é o ponto, tijolinho. Agora, eu estou com as marcações, você vai ver que fica bem fácil, tá? Então, meus 10 primeiros pontos que estão aqui, ó, são o ponto tijolinho, é o ponto que vai na diagonal e aqui o ponto central do meio, que é o pavãozinho. Então, vamos fazer aqui a parte do ponto tijolinho, ó. Fiz a parte do tijolinho, venho aqui, ó, com o marcador e passo ele para cá de volta, ó. Então, fica facinho, ele continua marcado lá. E agora eu vou fazer a borda 2. Então, a borda aqui, ó, já estou novamente com o meu marcador. Passo ele para cá. E vou fazer a parte do ponto interno, que é o ponto pavãozinho. Esse é bem simples. A parte interna, sempre em ponto tricô, tá? Então, essa parte aqui, todinha em ponto tricô. Vamos fazer assim, então, até chegarmos aqui na nossa borda. Fazemos, então, a nossa borda de ponto transversal, depois fazemos a nossa borda de ponto tijolinho. Ó, cheguei aqui nessa borda, faço a mesma coisa, veja onde tá o ponto tricô, ó, aqui é o ponto meia, então aqui vai ser tricô. 1, 2, 3, 4 tricô, aqui o próximo então é o meia. Um meia aqui e faço meus 10 pontos, ó, 2, 3, 4 e um meia. 1, 2, 3, 4 e terminou essa borda. Venho para cá, faço a minha borda aqui no ponto tijolinho, volto, faço meu tijolinho de cá também. Finalizei, então, borda 1 e borda 2 aqui do direito. Então, agora, a terceira carreira do ponto pavãozinho, deixa eu acertar aqui. Terceira carreira do ponto pavãozinho, ela é todinha em ponto meia. Então, inteirinha em ponto meia. Você vai assim até onde você fez a marcação da borda 2 lá no final, tá? Então, siga assim até a nossa borda 2 aqui, tá? Cheguei, então, em ponto meia até aqui o final, tá? Até chegar a borda 2. Vou fazer agora, então, a minha borda 2. Vou fazer a minha borda 1. Vou virar para o meu avesso, fazer minha borda 1 e a minha borda 2. E aqui, então, a quarta carreira do ponto pavãozinho, né? O ponto central. Como eu disse anteriormente, as carreiras pares, as carreiras do avesso serão todinha em ponto tricô. Todas as carreiras do avesso serão feitas em ponto tricô. Faz assim até o final, faz a sua borda aqui, a borda 1, vira para o direito, faz a borda 1 e faz a borda 2. Então, fiz aqui a minha borda 1 e a minha borda 2, né? Já estou no direito do trabalho. E então, nós efetuamos as 4 carreiras do desenho do ponto pavãozinho. A primeira é esta, que a gente tem a diminuição, os aumentos. A segunda é o avesso, que é em tricô. A terceira é em ponto meia, todinha. A quarta é em ponto tricô. E agora, a gente começa novamente o desenho. Então, o desenho é, início aqui, um meia, uma laçada, um ponto tricô, 3 juntos em tricô e uma laçada. Então, temos aí novamente o nosso desenho, que a gente vai repetir, né? Essas 4 carreiras aqui da parte central,
até o tamanho desejado menos a borda. O que isso significa? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, vim na manta original, né? Pronta. Então, eu fiz as duas bordas e aqui o ponto central. E lá, eu vou chegar na altura até, venho aqui, meço, olha, quantos centímetros eu tenho de bordas. Então, neste caso aqui, ó, eu fiquei com 9 centímetros de borda. Então, eu vou chegar no final até antes de 9 centímetros. Eu sigo com este desenho, né, fazendo a borda 1 e a borda 2, né, borda 1, borda 2 e central, até 9 centímetros antes do final, para que a gente novamente inicie as bordas de finalização, tá? Ou seja, neste caso, eu fiz a manta total, ela está com 97 centímetros. Eu segui, então, até 88 centímetros. Cheguei no 88 centímetros total aqui da manta, eu vou começar o acabamento desta parte aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, você vai seguir com este ponto central, mais essas bordas assim, nas laterais somente, até o tamanho que você deseja, menos a quantidade em centímetros da borda, porque a gente ainda vai colocar essa borda lá no final. Eu espero que eu não tenha sido repetitiva e que você tenha entendido. Mas se, porventura, teve alguma coisa que você não entendeu, é só me perguntar, tá bom? Vou continuar aqui até o tamanho e já mostramos para você a sequência com a finalização das bordas. Chegando então a um total de centímetros, a gente vai iniciar então esta outra parte, que é a parte final, com as duas bordas. Vamos lá, então. Fazemos então aqui a borda 1. Posso manter esse marcador aqui da borda 1, porque ela vai continuar, né? E venho aqui para a minha borda 2. Então, minha borda 2 meu tricô está aqui, então, vou começar aqui com meia, ó, tá? Então, ó, venho com meia por 4 pontos. 1, 2, 3 e 4, olha. Onde tá aqui o meu tricô andando para cá, né? Para a direita. Agora, 4 novamente. 1, 2, 3, 4. E o meu ponto tricô aqui. Agora, eu vou tirar esse marcador. Estou pensando isso no final, tá certo? Vou tirar esse marcador, porque ele não vai mais ser necessário, porque agora eu vou continuar com a borda 2. Então, eu venho aqui, ó, fiz um tricô, continuo. 4 meia e um tricô. 4 meia e um tricô. Até chegarmos aqui, e eu vou lhe mostrar. Cheguei aqui, ao final aqui, na parte central que eu estava, ó, 4 meia. O que você vai notar? Que quando você tirar esse aqui, ele vai dar continuidade, ó, porque é 4 meia e um tricô. Esse um tricô é o que você vai continuar andando de cá também. Então, o desenho, ele se mantém, ele continua sem problema nenhum, olha. Então, eu terminei aqui com o 4 tricô, nessa parte aqui do meio, né? Agora, eu vou começar a minha borda 2 com um tricô, e ele dá a continuidade do desenho, sem problema nenhum, tá? Então, isso é muito importante. Ele continua e você não perde o desenho das diagonais. Então, termino este, faço aqui e vamos para o nosso avesso.
deixei, então, apenas o marcador da borda 1. Então, tanto no início quanto no final. E agora, eu vou fazer a parte da borda 1 e vou continuar todinho com a borda 2. Esse fio aqui é de uma emenda que eu fiz, deixa ele aí. Então, vamos fazer aqui a borda 1. E você continua a borda 2, que é a parte de cima, da mesma maneira que a gente fez embaixo, olha. Tá? Veja onde está seu ponto meia, ele vai vir para cá, certo? Então, eu conto 1, 2, 3, 4 tricô e aqui vai ser um ponto meia. Então, venho, faço meu ponto meia aqui e 4 tricôs. Então, vou continuar assim até chegarmos novamente na borda 1. E sigo dessa maneira por um total de 14 carreiras de ponto da borda 2, tá? Então, quando eu tiver aqui, ó, 14 carreiras de borda 2, é que a gente vai mudar novamente. Cheguei aqui, então, olha, fiz as 14 carreiras de borda 1. Agora, olha, então temos aqui a borda 2. Agora a gente vai seguir todinho aqui em cima com a borda 1. Então, eu fiz aqui, tá? Cheguei aqui na minha borda, fiz a minha borda 1 e vou continuar em borda 1. Então, eu tava com 2 meia, vou fazer 2 tricôs. 2 meia e 2 tricô. Agora, eu não preciso mais dos marcadores, porque ele vai ser todinho no ponto tijolinho, que é o ponto da borda 1. Vamos assim até o final. Cheguei aqui ao final, onde eu estava com o meu marcador, tiro o meu marcador, e você vai notar que o ponto ele continua exatamente na sequência, ó, 2 meia aqui, e aqui serão 2 tricôs. Então, não vai atrapalhar em nada, tá? Vamos seguir, então, com o ponto tijolinho, que é o ponto da borda 1, por um total de 14 carreiras. Finalizei aqui, então, as 14 carreiras do ponto tijolinho, né, que é o ponto da borda 1, e vamos, então, arrematar. Acabamos finalizando, então, a nossa manta. Vamos arrematar. Você pode arrematar com agulha de crochê ou com agulha de tricô. Vou fazer aqui com a de tricô mesmo. Eu arremato da seguinte maneira. Pego aqui os 2 pontos em tricô, tiro em tricô, devolvo o ponto para agulha, ó, tá? Novamente, pego os 2 pontos, tiro juntos em tricô e devolvo para agulha. Pego os 2 pontos, tiro junto em tricô e devolvo para agulha. Importante, não pode apertar. E vou assim até o final, arrematando a minha manta. E aqui, chegando então ao último ponto, é só você puxar aqui, corta o fio, puxa e arremata. E assim você finaliza o seu trabalho. Aqui ficando, então, com a nossa linda manta pronta. Tira o fio azul para lá. Tá aqui a nossa linda manta pronta. Eu espero que você tenha gostado, se divertido fazendo essa manta aqui comigo. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seus comentários. É importante para a continuidade do canal. E para assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e que ele pode distribuir para mais pessoas. Espero você em nossa próxima videoaula. Muito obrigada pela sua companhia.